recebi uma informação extremamente importante envolvendo o Flamengo. Flamengo mirando o substituto de Fabrício Bruno. Fez proposta oficial. Proposta essa que ultrapassa 60 milhões de reais. Mas, Vene, o Flamengo disse que não faria grandes investimentos nessa janela. Da onde saiu o dinheiro? Calma, a gente vai explicar tudinho para vocês, tintim por tintim, porque uma fonte minha lá do Internacional me passou todos os detalhes, todos mesmo, como que o Flamengo iria pagar e o que o Internacional pediu ao Flamengo. Olha eu já falando aqui o time, qual o jogador está. Já dei uma dica aí para vocês. Então, calma, aguarde aí, mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar também esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajudinha mesmo será super bem-vinda. Vamos para as informações? Antes, duas informações envolvendo o Botafogo, informações importantes. Luiz Henrique, vendido ao Zenit. O Botafogo, o grupo John Textor, vai vender o Luiz Henrique por 35 milhões de euros, mais 5 milhões em metas, ou seja, pode chegar a 40 milhões de euros a compra do Luiz Henrique. E o grupo John Textor ainda vai ficar com 20% do jogador que foi eleito o melhor jogador da Libertadores da América 2024. Eu considero uma baita venda para o Botafogo, para o grupo John Textor. Não considero um bom destino para o Luiz Henrique. Eu acho que lá ele vai se esconder, não vai ser mais chamado para a seleção brasileira, pelo menos é a minha concepção. O Zenit não disputa grandes competições, é apenas o Campeonato Russo. Acredito eu que o Luiz Henrique esteja olhando mais o lado financeiro, o que eu não critico, tá? Cada um sabe das suas escolhas, enfim, ele sabe o que ele quer para a vida dele, qual o planejamento de carreira, então cada um com suas escolhas, mas eu não iria para o Zenit. Porém, considero também que o Lyon acabou ficando pequeno demais para o Luiz Henrique. Outra informação envolvendo o Botafogo. O Botafogo acertou a contratação de Wendel. Aquele Wendel que vivia cavando para jogar no Flamengo e a antiga gestão do Flamengo nunca conseguiu a contratação, o Botafogo conseguiu. Mas o jogador só se apresenta no meio da temporada, ou seja, no fim da temporada lá na Rússia, que eles chamam só no verão lá na Europa, e ele vem aqui para o Botafogo a partir de julho desse ano. Então, uma contratação interessante do Botafogo aí, pensando na montagem do elenco, lembrando que o Botafogo encara o Flamengo na Supercopa do Brasil agora dia 2 de fevereiro. Vamos para a informação principal desse vídeo. Flamengo, portanto, achou o substituto de Fabrício Bruno, mas será que vai conseguir a contratação? Trata-se de Vitão, jogador que está atualmente no Internacional, um dos destaques do Campeonato Brasileiro na temporada passada, um jogador que se valorizou bastante, ficou muito próximo de ser vendido aí por quase 12 milhões de euros no ano passado. Ele tem 24 anos, está no Internacional desde 2022. Ele é cria do Palmeiras, tá bom? Disputou Sul-Americano Sub-15 em 2015, Sul-Americano Sub-17 em 2017, Mundial Sub-17 em 2017, Sul-Americano Sub-20 em 2019, ou seja, frequenta a categoria de base da seleção brasileira, cria do Palmeiras, e depois do Palmeiras ele foi para o Shakhtar. Adivinha quem levou o Vitão para o Shakhtar? Vou dar uma chance para vocês. Pois é, ele mesmo, José Boto, que hoje é dirigente do Flamengo. O José Boto encontrou o Vitão nos tempos de Palmeiras. Inclusive, a pessoa que me passou essa informação no lado do Internacional disse que o José Boto já até ligou para o Vitão para entender a situação dele no Internacional, que o Vitão é como se fosse um filho para ele, para o José Boto, um garoto que o José Boto gosta bastante. Eu, obviamente, tentei ouvir o José Boto, mas em vão. Ele não responde à imprensa de fato. Foi o que ele falou na entrevista coletiva, o cara não responde. Eu tento porque é o meu papel, sou jornalista, ouvir todos os lados. Mas aí ele ficou 3 temporadas no Shakhtar e depois ele veio para o Internacional. Ele chegou de graça ao Internacional, porque tinha uma cláusula que o jogador podia deixar o respectivo clube lá na Ucrânia por conta, enfim, você já sabe que eu não posso falar a palavra aqui, porque senão cai a monetização no YouTube. E aí ele veio para o Internacional em 2022 como empréstimo, em 2023 ainda como empréstimo, e depois o Internacional o adquiriu de graça. Em 2024 ele fez 51 jogos com a camisa do Inter, fez 1 gol e deu 1 assistência. Hoje, estava eu lá na academia, agora há pouco, inclusive, correria danada, recebo uma informação: Vene, apura aí, porque eu fui ao Internacional, isso uma pessoa aleatória da bola,
Eu fui ao Internacional e me disseram que o Flamengo fez uma proposta pelo Vitão e eles recusaram. Fui, liguei para o Internacional e lá me passaram tudo, tintim por tintim. A proposta do Flamengo ultrapassaria 60 milhões de reais. Foi de 10 milhões de euros. E, vamos lá, deixa eu pegar a conversa aqui. Como que o Flamengo pagaria? Primeiro, seria, vamos lá, pelo presente, o interesse são por 100%, resguardando 20% de mais-valia, ou seja, o Flamengo compraria o Vitão e deixaria 20% de mais-valia. O que é mais-valia? Se futuramente o Flamengo vendesse o Vitão por um valor acima dos 10 milhões de euros, exemplo, vende por 12 milhões de euros, o Internacional teria direito a 20% da diferença, dos 2 milhões de euros. E aí, qual foi a proposta do Flamengo? Prestem atenção. 4 milhões de euros em compensação do débito em razão da dívida existente pela aquisição do atleta Thiago Maia, porque o Internacional ainda tem dinheiro a pagar ao Flamengo pela compra do Thiago Maia. 3 milhões de euros à vista, com desconto das custas e honorários advocatícios do débito em relação ao atleta Thiago Maia. 1,5 milhão de euros em janeiro de 2026 e 1,5 milhão de euros em julho de 2026. A conclusão da negociação acima referida dependerá do acerto salarial com os representantes do atleta e do prévio exame médico. Solicitamos sigilo absoluto, o que o Internacional não fez, né? Quis vazar de propósito. E essa proposta é válida por 72 horas. E aí, beleza, a proposta foi feita no dia 18, tá? No dia 19, o Internacional respondeu ao Flamengo, sabe o quê? Não. E vocês perceberam a proposta. O Flamengo não iria desembolsar 10 milhões de euros. O Flamengo iria fazer com que o Inter não pagasse mais os 4 milhões de euros e só iria tirar do caixa 6 milhões de euros. Por isso que o valor é ok. É ok. Muita gente questiona assim, mas como que o Flamengo iria comprar um zagueiro do Internacional, destaque no Internacional, sem ter dinheiro? O Flamengo só iria, entre aspas, tirar do bolso 6 milhões de euros. Porque o Internacional ainda tem 4 milhões de euros a pagar ao Flamengo pela compra do Thiago Maia. E para ser muito justo, o Flamengo só vai receber o valor total para o Thiago Maia só em agosto de 2027. Eu trouxe essa informação para você. A última gestão vendeu o Thiago Maia em 10 parcelas. O Internacional, de fato, só deve 3 parcelas ao Flamengo. 20 de agosto de 2024, 20 de dezembro de 2024 e 30 de dezembro de 2024. Totalizando aí 600 mil euros. Então, assim, gente, o Internacional ainda tem direito a pagar, está no prazo, não é justo dizer que o Internacional deve ao Flamengo. Na verdade, o Flamengo, o que iria fazer? Iria tentar com que não corresse o risco de o Internacional dever ainda mais ao Flamengo e só iria tirar do bolso 6 milhões de euros para comprar um zagueiro que é destaque no futebol brasileiro e quase foi para o Bet por 12 milhões de euros. E aí o Internacional respondeu, sabe o quê? Não, Flamengo. A gente não quer. A gente só aceita o seguinte, vocês dando 10 milhões de euros em dinheiro, mais 4 milhões da dívida do Thiago Maia. Vocês perdoando aí o valor da dívida do Thiago Maia. Ou seja, seria uma operação de 14 milhões de euros. Gente, vou fazer uma conta rápida aqui, vamos lá. O euro hoje está 6,20, beleza. 6,20 vezes 14. 86 milhões de reais. Não faz sentido o Flamengo aceitar. E o Flamengo não aceitou. Vendo a negociação continua. Não tem uma negociação. O Flamengo fez uma proposta, o Internacional fez a contraproposta, o Flamengo não quis. Ponto. É isso. O Flamengo pode fazer uma outra contraproposta a qualquer momento? Claro que pode. Vai fazer? Não sei. Não sei. Não tem como eu prever o futuro. Não tem como. Mas o Vitão é um jogador que está assim na mira do Flamengo. Tanto é que a gente está trazendo com exclusividade, em primeira mão para vocês. Ao nosso técnico Felipe Luiz. Tudo bem? Eu queria que você fizesse para a gente um balanço dessa pré-temporada do Flamengo, desses dias aqui nos Estados Unidos, né? Como é que foi para você, para a comissão técnica, com o grupo? E depois do jogo, muita gente falou assim, acabou a pré-temporada do Flamengo. E foram poucos dias. Acabou a pré-temporada do Flamengo? Até quando, para você, vai a pré-temporada do Flamengo? Boa noite. Bom, a pré-temporada foi muito boa. Esses primeiros 8 dias de treino que a gente teve, ou 8 sessões de treino que a gente teve, obviamente que as pré-temporadas duram mais, não acabou ainda a pré-temporada pra gente. Os jogadores não estão na plena forma física, ainda não estão preparados para jogar 90 minutos, obviamente. Mas foi muito boa. Eu acredito muito
que juntar o grupo, fechar eles no lugar mais isolado, criam-se relações novas, relações socioafetivas. Dentro do campo eles vão se conhecendo mais e eu estou muito feliz pela oportunidade que a gente teve de vir aqui e usar toda essa estrutura, né, que os Estados Unidos nos proporcionou e poder jogar um amistoso desse tamanho contra o São Paulo, que é um time que também está muito bem treinado e a gente pôde fazer esse teste realmente para nos guiar aonde a gente tem que atacar as nossas deficiências e continuar explorando nossas fortalezas, né? Então, esse é o balanço. Ainda temos aí pelo menos, acho que são 2 semanas até a final, então mais a semana que vem ainda para usar como pré-temporada para chegar na final o melhor possível fisicamente. Felipe, boa noite, boa tarde, né? Aqui. A gente viu um Flamengo no primeiro tempo que chegou, né? Apesar de ser pré-temporada, a gente teve a chance com o Charlie, teve a chance também com o Eric Pulgar. Eu queria falar justamente dessa chance do Eric Pulgar. Há um pedido seu para que eles arrisquem mais de fora da área, que a gente percebia que o Flamengo de 2024, assim vamos dizer, até perto ali de outubro, novembro, não chutava muito de fora da área. E a gente, quando começa a ver o trabalho do Felipe Luiz, começa a ver o Flamengo tendo assim essas oportunidades que arrisca mais de fora da área. E foi quase o gol ali do Eric Pulgar. Eu penso que temos que tentar explorar as melhores características que o jogador tem, né? O Eric tem um chute muito forte, muito potente. Tem outros jogadores que não chutam tanto, que não gostam de chutar, que preferem passar. E nós temos que tentar explorar. Outros jogadores que são mais de velocidade e tem boa finalização também. Então eu sempre tento encorajar eles a poderem explorar essas características. E o chute do Eric é uma delas. Fico feliz que ele tenha arriscado, né? Mas obviamente que precisamos melhorar nesse nosso terço final, que tenho certeza que nós vamos conseguir melhorar até essa final. Alô? Agora sim. Boa tarde, Felipe. A gente viu hoje o Matheus Gonçalves no time titular, mesmo acompanhando alguns treinos seus, a gente não imaginava que ele seria titular, mas a gente viu que ele treinou bem, imagino que você tenha essa avaliação também. Ele fez uma função um pouco diferente por dentro. Queria que você avaliasse um pouquinho sobre a atuação dele e por que manter ele o único jogador que foi mantido para o segundo tempo. Bom, vamos lá. A questão do Matheus Rodrigo, eu estou me desconcentrando contigo aqui. Tá me dando aqui que bife. Tá. Não, é que tu fica ali e eu estou me desconcentrando, desculpa. O Matheus é simples, né? O Arrascaeta não poderia jogar. Não pode jogar. Ele vem de uma cirurgia, ainda está evoluindo e está recuperando sua forma física. Com isso, falta um jogador de ataque no nosso elenco. E aí eu aproveitei para fazer alguns testes. Aproveitei para testar o Alcaraz de atacante, que coisa que ele já fez em outros clubes e não tinha feito comigo. Eu coloquei o Bruno aberto e o Matheus, durante os treinos eu testei ele por dentro e ele foi muito bem. Então também aproveitei para testar o Matheus por dentro, para continuar com essa relação do Wesley e do Gerson na direita nesse primeiro tempo. No segundo tempo, o certo e o ideal teria sido tirar todo mundo, jogar 45 com um time, 45 minutos com outro time. Mas, como eu falei, não tínhamos um jogador de ataque. E a questão é que o Pablo, que foi meu jogador no Sub-17, eu sei do talento que ele tem, a qualidade que ele tem, ele é volante. Então eu fiquei um pouco com peso na consciência de colocar ele 45 fora da posição dele ideal, sendo o primeiro jogo dele no profissional. Então eu esperei um pouco mais. O Diogo falou para mim, o preparador físico falou para mim que eu poderia ir com o Matheus até 60 minutos. Então eu segurei ele um pouco para deixar o Pablo jogar fora de posição. E ainda assim entrou e fez um grande jogo. E aproveitei também para continuar fazendo testes. Tentei colocar o Michel por dentro, o Plata de atacante. Não são as posições ideais dele, eu sei disso. O Michel prefere jogar aberto, o Plata prefere jogar na direita. Mas a pré-temporada está para isso. Para testes, para a gente ver, para criar relações e para ver como o time se sobressai diante das dificuldades. Então, fiquei feliz pelo esforço que eles fizeram e agora eu tenho claro que cada um pode render também em novas posições. Queria falar mais do ambiente, do viagem,
da Florida é longe, mas se sentia muito brasileiro hoje aqui, né? Tudo viaja. Sim, a gente sabe que aqui na Flórida tem muitos brasileiros, né, principalmente em Orlando, morando, mas eu repito o que eu falei na primeira pergunta, nos deram uma estrutura espetacular. A Universidade de Gainesville nos recebeu muito bem, fomos muito bem tratados, nos deram um campo espetacular para treinar, um ambiente, uma academia, toda a estrutura e a facilidade para a gente poder ter uma boa pré-temporada. Então, acredito que tenha sido uma experiência muito boa. Depois, jogar na frente dos nossos torcedores aqui sempre é um prazer imenso. Felipe, se a gente analisar o primeiro jogo do Flamengo do ano passado para o primeiro desse ano, que inclusive foi aqui nos Estados Unidos, eu estava nos dois e acredito que hoje o Flamengo apresentou uma superioridade muito grande. É bem verdade que também você já vinha na sequência do time. Estava falando sobre o ataque, e aí o que acontece é o seguinte, até eu mesmo estou na dúvida. Você tem dúvidas de como vai montar o ataque titular do Flamengo para a sequência da temporada? Ou você já tem uma coisa na tua cabeça e está aguardando que todos possam estar juntos? Como é que você está pensando essa situação específica do ataque do Flamengo? Não, eu não tenho dúvidas enquanto ao ataque. Temos a chegada do Juninho, que é o nosso atacante. É um atacante com as características que o modelo de jogo pede. E ele vai nos ajudar muito, vai elevar o nível do elenco, vai elevar a cultura de treino, um jogador com muita ambição. E tem outros jogadores que podem também jogar de atacante até o Pedro poder voltar, né? Que a gente sabe do talento e da qualidade e da importância que tem o Pedro para o nosso time. Mas o Bruno Henrique pode jogar aí também, e já fez essa função muitas vezes. A gente pode jogar com 2 atacantes. É um ataque que tem muita variação tática. Posso botar o Gerson aberto, posso botar o Plata aberto, o Luiz Araújo aberto, Matheus Gonçalves. Eu tenho 4 jogadores de pé esquerdo que podem jogar abertos na direita, podem jogar por dentro. Então, com essas peças eu vou ajustando e fazendo o plano de jogo em cima de cada adversário que venha pela frente. Mas eu não tenho nenhuma dúvida do que eu quero e eu espero para cada posição e função dentro da equipe. Felipe, boa tarde. Boa tarde. Ainda nessa questão do ataque, eu queria que se você pudesse explicar um pouquinho mais a questão do Bruno Henrique. A gente esperava ver o Bruno mais por dentro hoje, a gente viu ele mais aberto pelo lado esquerdo, uma função que ele também já desempenhou. Mas o que você pensa especificamente para o Bruno Henrique nesse time do Flamengo, que a gente sabe que não tem hoje o Pedro machucado, o Juninho está chegando ainda, esses 2 são referências, mas o Bruno é um cara que a gente imagina ali mais como esse falso 9, ou então nesse esquema com 2 atacantes. Não, o Bruno não é falso 9, é um jogador de profundidade, um jogador rápido, de ataque ao espaço. Então, o que eu penso para ele é assim, a posição ideal dele é aberto, né, como ele se sente mais confortável, mas é um jogador que joga por dentro, rendeu muito, o melhor momento dele, um dos melhores momentos dele no clube foi em 2019, onde ele jogou muito por dentro, né, com 2 atacantes. E explorar essa característica que ele tem. O meu pensamento é esse, para ele explorar essa característica que ele tem de ataque ao espaço e finalização e gol. É um jogador com muitos números e que de suma importância para a nossa equipe. Felipe, tudo bem? Conrado aqui da ESPN. Grande parte da tua carreira como jogador você fez na Europa, em que você tem um calendário mais claro. Quanto para você ainda é confuso ou maluco saber que você tem um time jogando lá e você está comandando um outro time aqui, à medida em que o Flamengo ou outros clubes querem globalizar, internacionalizar a marca, é impossível porque você tem que cumprir o estadual. Quanto para você pessoalmente é estranho isso? Não, eu penso no que é melhor para a equipe sempre, né? Então eu não vivo pensando em tudo, eu sempre faço um planejamento, olho meus jogadores, olho a tática, o sistema e penso em ganhar o jogo que venha pela frente. A gente sabe da importância que tem cada competição e o que temos que fazer para chegar bem até elas, né? Então o Carioca, ele é um campeonato importante porque basicamente assim, não tem importância até que você não ganha. Quando você não ganha,
essa cadeira aqui pode ficar vazia, né? Então a gente sabe disso, como treinador eu sei disso. Mas eu também sei que eu não vou, digamos, hipotecar minha equipe para toda a temporada por causa do estadual. Então é importante que a equipe do Sub-20 comece essa competição, que tenham jogadores que possam se desenvolver e depois a gente pega novamente para poder até mesmo completar a pré-temporada, né, e continuar fazendo esses jogos. Mas claro que para frente vão vir muitos clássicos, são jogos intensos, jogos até de uma agressividade muito grande, mas eu tenho um elenco muito qualificado e qualificado o suficiente para poder ir chegando nas fases do Carioca sem hipotecar a temporada toda. Que essa temporada vamos ter 80 jogos. Okay. Felipe, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Você acabou de elogiar um jovem que você colocou em campo, que já conhecia do Sub-17, e hoje a equipe teve muitos jovens, né? Alguns já vieram desde o primeiro momento, outros chegaram durante a preparação. O Carbone jogou hoje, o Cleiton jogou hoje. São jogadores que já tinham esse ambiente profissional, mas ganharam minutagem. Então eu queria que você fizesse uma avaliação desses jovens e até se a partir daí você também consegue encontrar soluções, né? O Flamengo está no mercado, procura zagueiro, procura volante, mas você também dando rodagem para esses meninos, pode ser que em algum momento eles também sejam as soluções que o clube precisa, que você precisa também, né? Bom, eu conheço praticamente todos os meninos que estão na base, né, do Sub-15 até o 20, né? Alguns chegaram novos agora, mas eu conheço todos eles. E assim, é um pouco mais delicado sempre você colocar um zagueiro, né? Conforme foi o caso do Carbone e do João, onde o jogo passa por eles o tempo todo. Não podem cometer erros porque realmente qualquer erro é fatal. Então eu estava um pouco apreensivo com isso, né? Porque o Léo teve um problema pessoal, tivemos que liberá-lo e aí tivemos que pedir para o Cleiton voltar. Mas o Cleiton também é jovem. E ainda tem que somar experiência, somar minutos para poder se desenvolver. E eu estava um pouco mais tenso pela zaga porque, como eu falei, não é tão fácil um zagueiro estrear no profissional como foi o caso do João hoje. Mas tem o João, da mesma forma que o Abel falou do Vitor Reis, que ele falou demais, eu também não quero falar demais porque eu sei que o João não vai durar muito aqui no Brasil. É um jogador que dos diferentes que passaram pela base do Flamengo. E tenho plena confiança nele, na evolução dele, no que esse menino é capaz. E vai se desenvolver muito ainda, né? Então, o Pablo, por exemplo, que jogou hoje, jogava comigo no Sub-17, daí tem outros jogadores lá também que ficaram lá, que não vieram, e que vão poder ajudar o nosso elenco. Mas, obviamente, que para um campeonato tão complicado e tão de alto nível como é o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a gente precisa ir para o mercado, como o próprio Boto falou, atrás do nosso zagueiro para repor a perda do Davi e do Fabrício, né? Então, vindo o zagueiro, o elenco é altamente qualificado para poder brigar pelas competições. Fala Nação Rubro-Negra. O Flamengo continua em busca de reforços para 2025, mas as negociações nem sempre são simples. Recentemente, o clube tentou fechar com Vitão, zagueiro destaque do Internacional, em uma proposta que envolvia dinheiro e abatimento de dívidas. Porém, o Colorado recusou a oferta, deixando a diretoria do Mengão em busca de outras opções no mercado. Quer saber todos os detalhes dessa negociação e o que pode vir por aí? Então, fica com a gente porque esse vídeo está recheado de informações quentes. Vamos começar detalhando a proposta. O Flamengo ofereceu ao Internacional um pacote avaliado em 10 milhões de euros, ou cerca de 62 milhões de reais. Essa oferta incluía o abatimento da dívida de 4 milhões de euros que o Inter tem com o Mengão pela compra de Thiago Maia, mais 6 milhões de euros em dinheiro. Lembrando que o Colorado ainda não pagou nenhuma parcela do acordo por Thiago Maia, o que levou o Flamengo a acionar a CNRD da CBF para cobrar a dívida. A ideia era resolver esse problema e trazer Vitão para o rubro-negro. Mas o Internacional não aceitou o formato da proposta e rejeitou o negócio. Vitão é um zagueiro de 24 anos que vem chamando a atenção no mercado. Com contrato no Inter até 2026, ele foi peça fundamental na defesa do Colorado na última temporada e, por isso, tem sido cobiçado por grandes clubes, como o Betis, da Espanha, que também não conseguiu fechar a contratação. Além disso, Vitão já trabalhou com José Boto, diretor de futebol do Flamengo, no Shakhtar Donetsk, o que reforçou o interesse.
A diretoria rubro-negra vê nele o perfil ideal para substituir Fabrício Bruno, que foi vendido ao Cruzeiro, mas, com a recusa do Inter, o Flamengo decidiu se retirar dessa negociação. Com a negativa por Vitão, o Flamengo está avaliando outras opções para reforçar a defesa. Um nome que ganhou destaque é o de Danilo, atualmente na Juventus. Apesar de ser lateral direito de origem, Danilo tem atuado como zagueiro na Europa e agradou a diretoria rubro-negra. A negociação, no entanto, esbarra em valores elevados, mas ainda está em aberto. Outro nome considerado foi Valentim Gomes, zagueiro argentino de 21 anos, que atua no Vélez Sarsfield. Apesar do interesse, o Flamengo descartou o negócio por questões financeiras, já que o jogador esteve próximo do Cruzeiro, que também desistiu devido aos altos custos. Enquanto busca reforços no mercado, o Flamengo também aposta em sua base. Felipe Luiz e José Botto têm trabalhado de perto na transição de João Vitor, zagueiro de 18 anos, que viajou com o elenco para a pré-temporada nos Estados Unidos. O jovem foi liberado da seleção sub-20 a pedido do Flamengo e é visto como uma grande promessa. Outro destaque da base é Iago, de 19 anos, que está disputando o Sul-Americano sub-20 com o Brasil. Esses jogadores têm recebido muitos elogios internamente e podem ganhar espaço no elenco principal em breve. Com a rejeição da proposta por Vitão, o Flamengo terá que agir rápido para encontrar um zagueiro à altura das ambições do clube em 2025. A torcida espera reforços que mantenham o nível competitivo do time e justifiquem o favoritismo nas principais competições. Além disso, o clube precisa lidar com o desafio de equilibrar grandes contratações com o desenvolvimento de jovens talentos da base, como João Vitor e Iago. E aí, nação, o que vocês acham dessa novela envolvendo Vitão? Vocês concordam com a proposta feita pelo Flamengo ou acham que o clube deve partir para outras opções? E sobre os jovens da base, será que está na hora de dar mais espaço para eles? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do mais querido. Até a próxima, e saudações rubro-negras!